antes de tudo. Se essa história tocar seu coração, se fizer você repensar, se te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. A sua participação aqui faz toda a diferença. Comenta, compartilha e quem sabe você também ajuda alguém a encontrar seu caminho. Agora sim, respira fundo e vem comigo. Meu nome é Marlene. Tenho 55 anos, algumas rugas profundas que a vida desenhou sem pedir licença, e uma alma marcada por muitas dores. Não foi uma nem duas vezes que pensei em desistir. E por muito tempo, achei que a dor era meu destino. Que era aquilo mesmo, sofrer em silêncio, rezar para que as coisas melhorassem e seguir em frente do jeito que dava. Mas o que eu não sabia é que o que doía em mim não era só a vida. Era a falta de sentido. Era viver sem saber por quê, sem sentir que existia algum lugar onde eu fosse realmente acolhida. E o mais louco? Esse lugar existia, mas eu tinha pavor dele. A primeira vez que ouvi a palavra Umbanda, eu me encolhi por dentro. Na minha cabeça, era coisa pesada, coisa de gente que mexia com macumba, com espírito, com bicho morto. Eu tinha medo de ver coisas que eu não queria ver, de sentir presenças ruins, de abrir uma porta que jamais conseguiria fechar depois. Fui criada na igreja. Reza forte, missa no domingo, novena na quarta-feira e confissão quando a culpa batia forte demais. Aprendi que tudo o que era diferente era do mal, que essas religiões de preto velho e caboclo eram armadilhas. E por isso, por puro medo e ignorância, eu julguei por muito tempo, sem nunca ter pisado num terreiro, sem nunca ter ouvido um ponto, sem nunca ter olhado nos olhos de quem vivia essa fé. Até que a vida fez questão de me mostrar que a gente nunca deve cuspir para cima. Aos 50 anos, perdi meu marido. Não para a morte, mas para a bebida, para a violência, para a destruição que ele mesmo escolheu. Depois de quase 30 anos de casamento, me vi sozinha, destruída emocionalmente e com uma casa onde só sobrava o vazio. Minhas forças se foram, a vontade de viver também. Eu levantava da cama por obrigação, comia para não desmaiar e rezava, rezava tanto que minhas palavras começaram a sair automáticas. Mas não adiantava. Eu pedia ajuda para um Deus que parecia surdo, pedia paz, mas só ouvia silêncio. Foi então que numa noite fria, com o peito apertado como se tivesse uma pedra me esmagando por dentro, eu sentei na varanda com uma manta e chorei. Chorei feito criança. E pela primeira vez na vida, falei com raiva de Deus. Disse: se o Senhor existe, por que me deixou chegar até aqui? Por que só me manda dor, sofrimento, solidão? Onde está o tal amor que o Senhor prega? Na manhã seguinte, a vida respondeu. E não foi do jeito que eu esperava. A dona Cida, minha vizinha do portão de ferro azul, apareceu com um sorriso tranquilo no rosto e uma sacola com pães quentinhos. Ela se sentou ao meu lado, como se sentisse que eu precisava de colo sem dizer uma palavra. E depois de alguns minutos, soltou: Marlene, você já pensou em ir comigo no terreiro? Eu gelei. Na hora pensei: tô tão mal que até parece que tão querendo me laçar pro lado errado. Respondi meio ríspida: Deus me livre, dona Cida. Eu tenho medo dessas coisas. Ela só riu. Aquele riso calmo, sem deboche. E disse: medo de quê, minha filha? De amor? De oração? De vela acesa e flor no chão? De tambor que chama a força da vida? O que você chama de coisas é onde eu encontrei paz, onde eu fui curada. Aquilo ficou na minha cabeça, por dias, porque eu sabia que a dona Cida era diferente. Tinha uma luz nela, uma paz que eu invejava. E se ela dizia que tinha encontrado isso na Umbanda, quem era eu para dizer que era mentira? Demorei, mas fui. Fui no silêncio, no escondido, com medo de alguém me ver entrando, e morrendo de medo do que ia encontrar lá dentro. Mas o que encontrei não foi bicho morto, nem sangue, nem gente gritando, nem o demônio que me ensinaram a temer. Encontrei abraço, encontrei acolhimento, encontrei um cheiro de erva que acalmava até minha alma, e principalmente encontrei o silêncio que eu tanto procurava,
mas era um silêncio de paz, não de abandono. Naquele chão de terra batida, ao som do atabaque, com gente de branco ao meu redor, eu senti uma força que nunca tinha sentido antes. Uma senhora, que depois me disseram ser uma médium de preto velho, me olhou nos olhos e disse: "Filha, chegou a hora de você voltar para você." E eu desabei, porque era exatamente isso que eu precisava, voltar para mim. A primeira vez que um guia espiritual me chamou de filha, eu chorei. Mas não foi um choro triste, nem desesperado. Foi como se, pela primeira vez em muitos anos, eu tivesse sido reconhecida por alguém que me enxergava de verdade. Até ali, eu carregava o peso de ter sido invisível. Para o meu ex-marido, para a família, para a igreja, para o mundo. Era como se eu tivesse desaprendido a existir fora da dor. Mas naquele terreiro, naquela roda de tambor, com a fumaça do defumador passando devagar pelo meu corpo cansado, eu senti algo que nem sei explicar direito. Paz. Mas paz de verdade. Daquela que vem de dentro, que silencia o barulho do mundo e da mente. E é difícil acreditar, né? Eu mesma achava que tudo ali era invenção. Que aquela coisa de guia, de entidade, de espírito que fala por outro, era só encenação ou coisa para enganar gente fraca. Mas naquele dia, eu vi e senti. E não dá para explicar com palavras o que só a alma entende. A gira era de preto velho. Tudo era mais calmo, mais manso. O atabaque batia num ritmo que parecia o coração da terra. As velas tremeluziam. O chão de terra batida cheirava a erva recém-queimada e café fresco. Tinha gente chorando, gente rindo, gente de olho fechado, só sentindo. Uma médium se aproximou de mim, arrastando os pés devagar como um velhinho mesmo. Ela se curvou, encostou a mão enrugada na minha e disse com uma voz doce e arrastada: "Oh, minha filha, quanto peso tu carrega, né? Vamos largar isso aí aos poucos. Não tem pressa não, que aqui é passo por passo." E aquilo me desmontou. Como ela sabia? Como aquela entidade sabia das dores que eu mesma não tinha coragem de contar nem pra mim? Foi aí que comecei a entender. Os guias não julgam. Eles acolhem. E foi isso que me prendeu ali. Não o mistério, não a magia, mas o acolhimento verdadeiro. Na semana seguinte voltei. E depois na outra. E na outra. Cada gira era um tijolinho a menos nas paredes que eu mesma tinha erguido para me proteger. Mas agora eu estava entendendo que viver com medo não era viver. Era só sobreviver. Comecei a participar das defumações. Sentava quietinha no canto, de saia longa, lenço no ombro, e deixava a fumaça me limpar. A mãe de santo me chamou um dia e disse que os guias queriam que eu tomasse um banho de ervas. Confesso que fiquei sem graça. Achei que era frescura, mas fui. Cheguei com vergonha, achando tudo esquisito. Mas quando a água morna misturada com arruda, guiné, alfazema e alecrim escorreu pelo meu corpo, senti como se um cansaço velho, desses que a gente nem percebe mais, estivesse indo embora. Era como tirar uma roupa suja que eu usava há décadas. A cada gira, aprendia mais um pouquinho. Comecei a decorar os pontos cantados. No começo, só ouvia. Depois comecei a cantar baixinho. Até que um dia me peguei com os olhos fechados, cantando de peito cheio. Vovô chegou na aldeia trazendo amor e sabedoria. E chorei. Chorei como quem sente saudade de um lugar onde nunca esteve, mas que reconhece de alma. Não demorou para perceber que minha vida estava mudando, mesmo fora do terreiro. As dores do corpo diminuíram. As dores da alma também. A casa parecia mais leve. Meus filhos começaram a me olhar diferente, com mais carinho, mais admiração. E sabe o que é mais bonito? É que eu não precisei me desfazer de quem eu fui. Não precisei virar outra pessoa. Só precisei voltar para mim. A Umbanda não me obrigou a largar a fé que eu tinha antes. Ela só me ensinou a sentir Deus de um jeito novo. Com tambor, com erva, com dança, com humildade, com verdade. E ali eu percebi que a fé não tem dono. E que às vezes o que assusta a gente não é o que é ruim. É o que é profundamente verdadeiro e que exige coragem para encarar. Tem coisas que a gente não consegue explicar, só sente. E foi mais ou menos assim que a Umbanda começou a entrar de verdade na minha vida.
não pela razão, mas por dentro. Depois das primeiras giras, dos primeiros banhos de erva, da primeira conversa com um preto velho, eu comecei a sonhar. Mas não eram sonhos comuns, eram diferentes. Tinha cheiro, tinha cor, tinha som. Eu acordava e sentia que não era só um sonho. Na primeira vez, sonhei com uma senhora muito velha, de pele escura e lenço colorido na cabeça. Ela se sentou ao meu lado, me deu um copo de café, colocou a mão no meu peito e disse: "Aqui mora uma menina ferida. Deixa eu cuidar?" Acordei com o travesseiro molhado de tanto chorar. No outro dia, com vergonha, contei para a mãe Débora, a dirigente do terreiro. Ela sorriu, como se já soubesse. "Foi a vovó Maria Conga que te visitou, filha." Quando o coração se abre, os guias vêm sem cerimônia. E se você permitir, eles ficam. E curam. Aquilo mexeu comigo de um jeito que nenhuma missa, nenhum culto, nenhum livro tinha mexido. Porque eu senti. E entendi, pela primeira vez, que a espiritualidade não é para ser entendida com a cabeça, é para ser vivida com o coração. Comecei a perceber outras coisas também. Gente que antes me causava angústia, eu sentia de longe. Ambientes que me sugavam, comecei a evitar. E comecei a sonhar com uma estrada de terra, sempre à noite, com uma luz ao fundo. Às vezes aparecia um homem alto, vestido de branco, com chapéu de palha. Eu não via o rosto, mas sentia proteção. Quando contei esse sonho, ouvi da mãe Débora. É um caboclo te mostrando o caminho. Eles não aparecem por acaso. Eles chegam quando a gente está pronta para enxergar, e aí eu entendi. Durante toda a minha vida, eu rezei pedindo ajuda. E talvez ela tenha vindo muitas vezes. Só que eu estava ocupada demais olhando para o céu. Enquanto a resposta estava ali, na terra, nos guias, na mata, na rua, no tambor, na rua, eu estava de olho fechado para o invisível. E agora, finalmente, estava aprendendo a ver com o coração. A Umbanda me ensinou que espiritualidade não tem a ver com medo, com proibição, com culpa. Tem a ver com respeito, com verdade, com fé vivida. Comecei a aprender sobre os orixás, Oxalá, que traz paz, Iemanjá, que acolhe, Xangô, que traz justiça, Iansã, que varre a sujeira da alma, Ogum, que abre os caminhos. E olha, foi Ogum quem eu senti primeiro com mais força. Eu estava precisando abrir caminhos, na vida, no coração, nos traumas que me prendiam ao passado. Certa vez, numa gira, a entidade que estava incorporada olhou para mim e disse: "Você já se perdoou?" Na hora congelei, porque eu nunca tinha pensado nisso. Passava a vida inteira querendo que os outros me pedissem perdão. Mas nunca olhei para mim. Nunca pensei no peso que eu mesma carregava por me culpar por tudo. E foi ali que caiu a ficha. Para ser livre, eu precisava me perdoar. Pelos erros, pelas escolhas, pela mulher que eu deixei de ser durante tantos anos. Comecei a escrever cartas para mim mesma, cartas de perdão, cartas de carinho, cartas para a menina que eu fui, para a mãe que tentei ser, para a mulher que sobreviveu. Comecei a cuidar de mim de outro jeito, não só com banho de erva, mas com amor, com paciência. A cada gira, sentia que uma parte de mim renascia, e ao mesmo tempo, morria a mulher amargurada, cansada, cheia de medo. O mais lindo é que a Umbanda não me transformou numa nova pessoa. Ela me devolveu a que eu sempre fui, só que estava escondida debaixo da dor. E sabe, a gente passa tanto tempo tentando ser forte, ser guerreira, que esquece que a verdadeira força vem do acolhimento, não da rigidez. A Umbanda me ensinou a ser forte sem endurecer. Me ensinou a confiar sem ver, a ouvir o mundo com os ouvidos da alma. E nessa caminhada, fui percebendo que o invisível existe, sim. Mas não como eu imaginava. Não como coisa ruim, espírito perdido, bicho morto. O invisível é onde mora o que é sagrado. É onde os guias caminham ao nosso lado. É onde a fé pulsa. É onde a vida se conecta com algo muito maior. Nunca imaginei que um dia eu ia me emocionar ouvindo um tambor bater. Que eu ia fechar os olhos e sentir a força da mata, mesmo estando dentro de um barracão simples de chão batido. Nunca imaginei que a minha fé teria cheiro de arruda,
som de ponto cantado e abraço de guia. Mas hoje, é assim que eu sinto Deus, com todos os sentidos. Me lembro da primeira gira de caboclo que fui. O clima era diferente, mais forte, mais vivo. O atabaque batia num ritmo firme, como se chamasse os ancestrais lá da mata. O ar cheirava a ervas quentes, defumador, flor, madeira molhada. A roupa dos médiuns era branca com detalhes verdes. As saias rodavam. Os homens batiam no peito com respeito. E os pontos. Ah, os pontos. Caboclo das 7 matas, vem chegando devagar. Ele vem com sua flecha, vem para nos abençoar. Aquela cantiga grudou em mim como oração antiga. E de repente, eu me vi cantando alto, sem medo, sem vergonha, com lágrima escorrendo, mas de gratidão. Foi naquele dia que conheci Caboclo Pena Branca. Um guia de muita firmeza, mas com uma doçura no olhar que desarmava qualquer dor. Quando ele me chamou, meu coração disparou. Fiquei paralisada, sem saber se ia ou se ficava ali mesmo, congelada de emoção. Ele olhou para mim, sorriu com a boca e com os olhos, e disse: Filha, tua dor não é sinal de fraqueza. É sinal de que teu coração ainda sente, e isso é força. Eu desabei, porque passei a vida inteira ouvindo que mulher forte engole o choro, que não reclama, que segue em frente, que não se entrega. Mas ali, na frente de um guia que nunca me viu e mesmo assim me enxergou inteira, eu entendi. Chorar também é oração. Sentir também é cura. Pena Branca pegou minha mão, colocou sobre o próprio peito e falou: Aqui, tua fé tem raiz. Tem terra, tem folha, tem sangue dos antigos. Aqui, tua fé dança, canta, gira e cura. Saí daquela gira com as pernas bambas, mas com a alma firme. Pela primeira vez, minha fé tinha cor, cheiro e tambor. Não era mais aquela fé silenciosa, com olhos baixos e medo de errar. Agora, era uma fé que me convidava a me levantar, a me reconectar com minha história, com meus ancestrais, com minha força. Comecei a estudar mais sobre os orixás. A cada história me via um pouco. Em Yansan, vi minha fúria contida, minha luta para sobreviver. Em Oxum, vi a mulher sensível que aprendi a esconder. Em Nanã, reconheci a velha sábia que, mesmo cansada, acolhe com firmeza. E em Ogum, vi meu recomeço. Comecei a entender que os orixás não estão lá longe, num altar inalcançável. Eles estão em nós, nos nossos passos, nas nossas escolhas, nas nossas quedas e nas nossas vitórias. A Umbanda me ensinou que cada ponto cantado é um remédio, que cada folha tem um porquê, que cada vela acesa é uma ponte entre o visível e o invisível. E quanto mais eu me entregava, mais eu me encontrava. Minha casa começou a mudar. Passei a cuidar das plantas com outro carinho. Coloquei um altar simples, com uma imagem de preto velho, uma vela branca e uma quartinha com água. Não era para enfeitar. Era para lembrar que ali também era terra sagrada. Meus filhos começaram a notar. Minha filha mais velha disse: Mãe, parece que você tá mais leve. Até seu olhar mudou. E era verdade. Porque pela primeira vez eu estava olhando para mim com amor. As dores físicas diminuíram. As crises de ansiedade rarearam. E aquela sensação de vazio foi dando lugar a uma presença constante. Era como se eu nunca mais estivesse sozinha. E sabe o que é mais bonito? É que a Umbanda não me pediu nada em troca. Não exigiu perfeição. Não me mandou mudar quem eu era. Só pediu que eu viesse de coração aberto. E foi isso que eu fiz. Cheguei quebrada, sim, mas fui acolhida inteira. Tem coisa que a gente enterra tão fundo que jura que esqueceu. Mas basta um cheiro, uma palavra, uma música, e a dor acorda como se tivesse dormindo de olhos abertos. Foi numa gira de esquerda que a ferida mais profunda da minha vida resolveu se mostrar. Eu já tinha ouvido falar dos Exus e Pombagiras, mas confesso, ainda carregava medo. Fui criada para temer essas entidades. Diziam que eram ruins, que trabalhavam para o mal, que se envolviam com coisas pesadas. Mas na Umbanda, aprendi que isso tudo é ignorância. Que Exu não é o diabo. Que Pombagira não é mulher vulgar. São guardiões,
espíritos de muita luz e justiça, que protegem, orientam e nos mostram aquilo que a gente tenta esconder. E naquela gira, foi impossível esconder. A gira começou animada, ponto forte, energia no alto, risos, passos marcados no chão. Mas quando a pombagira Maria Mulambo olhou para mim, foi como se ela tivesse enxergado direto a minha alma. Ela chegou perto com aquele jeito provocador e firme e disse: "Oh, minha flor, por que é que você ainda se culpa por algo que não foi tua escolha?" Aquilo me travou. Você viveu presa numa gaiola por anos. E agora que tá livre, ainda anda com a cabeça abaixada. Por quê? Não consegui responder. A garganta fechou, o olho encheu, o corpo tremia. Ela segurou meu rosto com as duas mãos e falou baixinho: "Você não merecia o que viveu, mas merece sim ser feliz." E ali, desabei. Não era só choro, era desabafo da alma. Naquela noite, lembrei de coisas que eu tinha enterrado fazia décadas. Do medo que eu sentia do meu ex-marido chegando bêbado, dos gritos, 2 xingamentos, das portas batendo, das noites em claro, abraçada no travesseiro, fingindo para mim mesma que aquilo era só fase ruim. Lembrei do dia em que ele quebrou os pratos na parede e disse que eu não servia para nada. Do dia em que ele me trancou no quarto porque eu tava falando demais. Lembrei das vezes em que meus filhos me olharam com medo e eu menti, dizendo que o pai estava nervoso, mas que ia melhorar. A verdade é que eu vivi anos apagada, anulando minhas vontades, engolindo minha voz, e com medo até de sentir raiva, porque me ensinaram que raiva era pecado. Mas ali, diante de Maria Mulambo, aprendi que sentir não é pecado. Pecado é se abandonar. Ela me disse: "Você não precisa perdoar quem te feriu, mas precisa soltar essa dor. Enquanto carregar essa culpa, essa vergonha, essa raiva engasgada, você não voa, minha flor." E mulher que não voa, vive morrendo aos poucos. Foi nessa gira que fiz meu primeiro firmeza com vela e marafo, na encruzilhada. Não era para pedir nada, era para entregar. Entregar o medo, a culpa, a dor que não era mais minha, a lembrança que não precisava mais me dominar. Voltei para casa diferente. Naquela noite tomei um banho de rosas vermelhas com anis estrelado. Chorei no banho como quem chora de parto. Porque, no fundo, era isso mesmo, um nascimento. Ou melhor, um renascimento. Comecei a me olhar no espelho com menos julgamento, a me vestir com mais cor, a falar mais firme, a dizer não, sem culpa, e a dizer sim para mim. A Umbanda me curou com calma, mas com firmeza. Me mostrou que a ferida só sara quando a gente para de esconder. E foi com os guias, principalmente com os Exus e Pombagiras, que aprendi a me respeitar. Eles não passam a mão na cabeça, mas passam a mão na alma e limpam o que precisa ser limpo. Eles não fazem rodeio. Eles mostram, na cara, na alma, na coragem. E graças a isso, eu deixei de ser a mulher que pedia desculpa por tudo e virei a mulher que levanta a cabeça, acende uma vela, canta um ponto e diz: "Hoje eu me pertenço." Demorou mais de 50 anos. Mas hoje eu posso dizer, sem medo, eu me pertenço. Sou a mulher que já foi esquecida, apagada, calada. Já fui sombra, já fui silêncio, já fui cicatriz viva. Mas hoje sou caminho aberto. E não foi milagre, foi escolha. Foi passo por passo, lágrima por lágrima, gira por gira. A Umbanda não veio me salvar. Veio me lembrar quem eu sou. E agora, eu sou essa mulher de 55 anos que faz seus próprios banhos de ervas, acende vela para os seus guias com fé no olhar, pede bênção para os pretos velhos, para os caboclos, para Exu, e agradece cada pôr do sol como quem tá viva de verdade. Comecei a me cuidar como nunca antes. Passei a andar com mais cor, lenços coloridos, brincos grandes, saia rodada. Não para agradar ninguém, mas porque eu gosto, porque eu mereço. Passei a sair mais, a dizer não sem me tremer, a dançar em casa ouvindo ponto cantado, a rir alto, a dormir em paz. Até minha casa mudou. Pus plantas nos cantos. Um altar pequeno, mas cheio de axé.
cheiro de incenso nas manhãs de domingo. E o mais bonito? Silêncio de alma tranquila. Meus filhos passaram a me ver com outros olhos. Minha filha me disse: Mãe, a senhora tá mais bonita, tá diferente, tá viva. E é isso mesmo. Eu tô viva. Finalmente. Porque viver não é só respirar, pagar boleto e fingir que tá tudo bem. Viver é sentir, é escolher, é se respeitar. E foi isso que eu aprendi na Umbanda. Aprendi que fé não é só para pedir, é também para agradecer. É para se alinhar com o sagrado, é para andar com dignidade, é para se reerguer, mesmo depois de tanta queda. As entidades continuam me guiando. Preto Velho me ensina paciência, Caboclo me dá força. Pombagira me devolveu a vaidade, a postura, o respeito por mim. Exu me protege de tudo que não é para mim. Oxum me ensina que sensibilidade é poder. Ogum segue abrindo meus caminhos todos os dias. Eu não me tornei perfeita. Ainda erro, ainda tenho dias ruins. Mas agora, eu sei de onde vem minha força. E mais importante, sei quem eu sou. Já não me calo mais diante do desrespeito. Já não me encolho mais com medo de julgamento. Já não me diminuo para caber nos olhos de ninguém. Hoje eu caminho com meu tambor interno batendo firme, com meus guias ao lado, com minha ancestralidade nas costas, com minha fé nos olhos. E sabe o que é mais lindo? É que a mulher que renasceu aqui sempre existiu. Ela só estava escondida, debaixo das culpas, dos medos. 2, você não pode. 2, você não presta. Dos, fica quieta. Mas agora ela voltou, inteira, com cicatriz, com história, com luz. E toda vez que eu participo de uma gira, que canto um ponto, que acendo uma vela, eu digo pra mim mesma: você venceu. Você tá viva. Você renasceu. Que lindo estar aqui com você até esse momento. Chegamos à última parte dessa história. Mas não é um fim. É o começo de um novo ciclo. Mais consciente, mais forte, mais livre. Tem dias em que eu acordo, coloco meu café, acendo minha vela branca. E fico olhando para a chama em silêncio. E nesse silêncio, eu penso: se eu tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui. Mas eu não desisti. Mesmo com o coração remendado, mesmo com a alma cansada, mesmo sem saber para onde ir, eu fui. Um passo, depois outro, depois mais um. E hoje, com 55 anos, eu não sou só uma mulher que sobreviveu. Eu sou a mulher que se escolheu. Não sou médium de incorporação, não recebo entidade, não trabalho em terreiro. Mas hoje, sou médium da vida. Sou guia de mim mesma. Sou mulher que carrega seus guias no peito, na palavra, no olhar. Gente do bairro começou a perceber. Uma vizinha me chamou para conversar. Dona Marlene, a senhora tem uma paz. Parece que sabe das coisas. E eu sorri. Porque eu sei, sim. Mas não porque eu estudei. É porque eu vivi. Já fui a mulher com medo de sair de casa. Já fui a mãe que não conseguia proteger os filhos. Já fui a esposa que aguentou mais do que devia. Já fui a filha que decepcionou. Já fui tudo o que me ensinaram a ser, menos eu mesma. Agora não. Agora, eu sou Marlene, filha de Ogum com Oxum. Sou mulher de fé, de intuição, de tambor no peito, de ancestralidade nas veias. E com isso, comecei a ajudar outras mulheres. Umas chegam caladas, com medo de falar. Outras chegam chorando, cansadas da vida. Eu não dou sermão. Eu não ensino nada. Eu conto minha história. E deixo que a história faça o que tem que fazer. Tem mulher que só precisa ouvir que não tá sozinha, que a dor dela não é loucura, que o medo dela tem nome, que o silêncio dela também fala. E eu digo: eu também já estive aí. Mas você não precisa ficar para sempre, indico o terreiro, levo pra gira. Explico como fazer um banho de descarrego simples. Ensino a acender vela com fé e respeito. Falo da força de Exu, da doçura de Oxum, da coragem de Iansã. E o mais bonito é ver essas mulheres renascendo como eu renasci. Outro dia, uma delas me disse: Dona Marlene, a senhora me salvou. Eu respondi: não, minha filha. Quem te salvou foi você. Eu só lembrei que você ainda estava viva.
Porque é isso que a fé faz com a gente. Lembra quem a gente é. E hoje eu ando com a cabeça erguida. Se alguém me pergunta qual é minha religião, eu digo com orgulho: eu sou da Umbanda. E não, não tem bicho morto, não tem medo, não tem demônio. Tem cuidado, tem guia, tem axé, tem amor, tem ancestralidade. A Umbanda me ensinou que espiritualidade não é para afastar ninguém, é para acolher, é para limpar a alma, abrir caminho, sarar a ferida. E agora, no fim dessa história, eu só consigo sentir gratidão, gratidão por não ter desistido de mim, gratidão por cada guia que cruzou meu caminho, gratidão pelas dores, porque foi por elas que eu busquei cura. Gratidão por poder contar tudo isso hoje, com a certeza de que minha história também é cura para alguém. Se você chegou até aqui e sentiu que essa história parece com a sua, então saiba, você também pode renascer. A Umbanda não fecha a porta para ninguém. Se você chegar de coração aberto, com respeito, com humildade, com fé, ela te acolhe, ela te cura, ela te devolve para você mesma. E um dia, você também vai dizer: hoje, eu sou guia de mim.